Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo. Sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a fraqueza muscular pós-dengue. Isso mesmo. Geralmente é muito frequente, principalmente na população mais velha, depois do quadro agudo da dengue persistir por algumas semanas ou até mesmo alguns meses com uma fraqueza muscular generalizada, que pode sim estar relacionada ao quadro agudo da dengue. Então, para a gente entender como que acontece isso e o que essa entidade patológica, que é essa fadiga, essa fraqueza muscular, eu vou explicar rapidamente, de uma maneira muito simples, como que a dengue age no nosso corpo. Então, a dengue é causada por um vírus. Muitos de vocês já sabem que ela é transmitida, esse vírus, através de um mosquito, que é um mosquito Aedes aegypti, é como se fosse um pernilongo. É um mosquito que geralmente ele vai picar a pessoa e logo depois ele vai ficar contaminado e vai disseminar esse vírus para outras pessoas. Ou seja, é uma doença que só vai ser transmitido através do mosquito, não vai ser transmitido de pessoa para pessoa. Então, logo depois que o mosquito pica, já pode começar de 1 a 2 dias os sintomas principais da doença. A doença se caracteriza por geralmente febre alta, dor no corpo e dor atrás dos olhos. Esse é um dos parâmetros que a gente pode diferenciar de outros quadros virais, como por exemplo da gripe ou do próprio Covid, na qual vem também sintomas respiratórios. Na dengue nós não temos sintomas respiratórios, ou seja, não tem tosse, não tem coriza, não tem dor de garganta, é somente a dor no corpo, a febre alta, a dor de cabeça, podendo, em alguns casos, apresentar vômitos e diarreia. A característica dessa diarreia também é muito importante, que ajuda a diferenciar de outras viroses do trato digestivo, como rotavírus, algumas viroses mais específicas. Por quê? Porque a diarreia geralmente ela não é líquida, é uma diarreia mais pastosa, em menor quantidade do que essas síndromes diarreicas mais características. Então, nós dividimos o curso agudo da doença em 3 fases, que é a fase febril, a fase crítica e uma fase de recuperação. Na evolução total da doença, geralmente ela dura de 7 a 10 dias. Ou seja, depois de 10, 11 dias, a pessoa não tem mais dengue, não tem mais o vírus. Na verdade, o vírus só fica até nos primeiros dias. Então, depois desses 10 dias, do início dos sintomas, tudo o que possa acontecer geralmente é decorrente da sequela que a doença aguda pode deixar. Ou seja, não tem mais vírus circulante. Na maioria das vezes, depois do 10º dia, já praticamente não tem chance mais de evoluir para a forma grave, que é a dengue grave. Então, quando passa dos 10 dias, a gente já pensa em complicação, em sequela. Para melhor entendimento da doença, nós fazemos essa classificação de 3 fases, que é a fase febril, a fase crítica e a fase de convalescença, a fase de recuperação. Então, na fase febril, que dura de 1 até 3, 4 dias, é onde geralmente vem a febre alta, vem os sintomas mais proeminentes e depois a tendência dessa febre a diminuir. Em alguns casos, que a gente chama que é nessa fase crítica, que ela pode evoluir para a forma grave, que antigamente era chamado de dengue hemorrágica, e hoje já mudou-se a nomenclatura, mas acaba se falando muito na forma hemorrágica. Hoje a gente fala em dengue grave, que dura aí do 4º dia até o 7º dia. Do 7º dia em diante, que é quando ocorre já a recuperação, início da recuperação, melhora do número de plaquetas, do número de leucócitos no sangue, é quando já tem a fase de recuperação. O que muita gente também fica preocupado é com relação às plaquetas. As plaquetas são uma célula, ou seja, são pedacinhos de célula, na verdade, que elas servem para estancar qualquer sangramento, qualquer lesão que possa ter, ela vai como se fosse a primeira linha que vai colar ali na região que foi traumatizada e vai liberar algumas substâncias para iniciar a coagulação do sangue. Então as plaquetas servem basicamente para isso. O vírus da dengue,
no decorrer da evolução, ela produz uma diminuição do número de plaquetas. Então, as plaquetas geralmente vão caindo, vão diminuindo, que é quando as pessoas ficam mais preocupadas, né? Então, as pessoas ficam muito tensas com relação ao número de plaquetas. E o que as pessoas têm que ficar mais preocupadas é com relação aos sinais de alarme que ocorrem no final da fase febril. Quais são os sinais de alarme? Dor na barriga muito forte, pressão muito baixa, tontura muito forte quando se levanta, muito pálido, né, algum sangramento ativo. Então esses são os principais sinais de alarme que a gente tem que ficar preocupado com relação à transformação da forma grave da dengue. E muitas vezes a forma grave pode vir com plaqueta não tão baixa. Então não é só as plaquetas que a gente tem que estar atento, né? É muito mais até com relação aos sinais de alarme. Como que o vírus da dengue vai agir no nosso corpo? Quando evolui para a forma grave? Ela vai produzir um extravasamento, é como se os nossos fluidos que correm dentro das veias, dos capilares, extravasassem para fora dos vasos, das veias, das artérias. Então ocorre uma concentração, né, o sangue fica mais grosso e toda a água do corpo escapa, fica para fora, produzindo o que a gente chama de choque. Então não consegue perfundir todo o corpo. Então nessa fase de choque é que pode acontecer o óbito da forma de dengue grave. Então o que a gente tem que fazer para evitar? Tomar líquidos. Ingestão de água é fundamental, mas é muita água mesmo, não é pouca água não é pouco líquido não. Como que a gente calcula a recomendação de líquido que você deve beber? É 60 ml por quilo de peso. Então, para vocês terem uma ideia, para uma pessoa que tem 70 quilos, ela deve ingerir de líquidos 4 litros e 200 ml, né? Vamos arredondar para 4 litros de líquido por dia, sendo que 1/3 desses, ou seja, 1,3, 1,4 litros, deve ser em forma de soro de reidratação oral, que você pega no posto de saúde, pega na farmácia ou até pode fazer em casa através do soro caseiro, por exemplo. Desses total de 60 ml vezes o peso, 30%, que é 1/3, vai ser em forma de soro e o resto em forma de água, água de coco, chá, sopas. Isso tudo vai ter que incluir na dieta que aumente mais essa ingestão de líquido. Lembra que eu falei que pode ocorrer uma desidratação aguda pelo extravasamento desse líquido do nosso corpo? Então, justamente o que a gente vai ingerir é para repor. Então, já falei um pouquinho do que é a dengue, um pouquinho do tratamento. O tratamento, além da ingestão de água, são tratamento sintomático mesmo, tratar dor de cabeça com remédio ou de pirona ou paracetamol, tratar enjoo com medicamento para enjoo, antiemético, tratar a coceira, quando a gente tem a fase da coceira, que é muito comum, essa vermelhidão, que está muito mais relacionada a uma reação, como se fosse uma reação alérgica do nosso corpo ao vírus, que dá essa coceira, então a gente trata com antialérgico também. E assim a gente vai manejando. Então, passou a fase aguda, passou 10 dias. O paciente já não tem mais chance, começou a subir as plaquetas, o paciente já não tem mais chance de desenvolver a forma hemorrágica. Mas aí é que pode começar essa fraqueza muscular que muitas pessoas começam a referir pós-dengue. Então, diante de tudo que eu expliquei, a gente começa a pensar que realmente o nosso corpo passou por uma situação de estresse muito agudo. Então, o nosso sistema imunológico entrou numa guerra, entrou numa batalha para conseguir recuperar o nosso corpo. Foi uma batalha longa, uma batalha aí que durou até 10 dias. Então, logicamente, vários mediadores, várias substâncias inflamatórias, várias substâncias citocinas que a gente chama vão estar agindo para controlar essa infecção. E essas substâncias, quando em excesso, vão fazer mal também para o nosso corpo. Então, nessa fase de final da doença aguda, vai acontecer ainda esse equilíbrio dessas substâncias, o que pode causar aumento desse cansaço. Somado ao aumento dessa quantidade dessas substâncias inflamatórias, a gente vai ter também um período de muito tempo que ficou em repouso. As pessoas, quando ficam muito tempo em repouso, elas costumam perder massa muscular. E o organismo,
por aumento dessas substâncias inflamatórias, vão também consumir muita proteína. Então, existe uma sarcopenia, uma fraqueza muscular pós-dengue, que ela pode ser transitória. Então, pós-dengue, pós-infecção, se você está sentindo essa fraqueza, você já deve iniciar o tratamento para a sarcopenia. Qual é o tratamento? Suplementação ou ingestão adequada de proteína, então atingir a meta proteica. Lembra que eu já falei em vários outros vídeos, o cálculo que a gente faz vai ser 1,5 gramas pelo peso. Então, uma pessoa de 70 quilos vai ter a necessidade de 105 gramas de proteína. Então, você vai ter que ajustar ou corrigir a sua meta de proteína, já que nesse período da dengue você certamente ficou ingerindo muito líquido e teve uma alimentação com pouca proteína, o que ajudou a contribuir para essa perda de músculo. Então, você vai ajustar a nutrição e já vai iniciar ou fisioterapia para fortalecimento muscular, ou já iniciar mesmo a atividade física. Você já pode, já não tem mais doença aguda, então claro que vai respeitar a fraqueza, vai respeitar a fadiga muscular durante o treinamento e já deve começar a fazer musculação. Já passando essa fase aguda, já deve iniciar essa recuperação muscular. É sempre importante também, depois dessa fase aguda, você passar com o seu médico. Muitas vezes vão ser necessários alguns exames laboratoriais para a gente realmente saber se ficou com alguma sequela de alguma anemia, se está faltando algum nutriente, se essa fraqueza pode estar relacionada a alguma alteração hormonal. Lembrando que algumas vezes, em algumas doenças virais, como dengue, covid, influenza, pode existir alguma alteração neurológica, tanto do sistema nervoso central como dos nervos periféricos mesmo, causando algumas neuropatias. Então isso deve ser descartado pelo médico depois da fase aguda da doença, se realmente tiver uma fraqueza muito significativa. Se essa fraqueza não for tão significativa a ponto de não conseguir levantar da cama, por exemplo, essas medidas que eu falei já devem ser iniciadas. Eu sempre promovo um estímulo a obter os nutrientes na alimentação. Não necessariamente você vai precisar ter alguma suplementação específica. Se você chegou até aqui, certamente é porque você tem interesse nesse tema, ou porque você teve dengue e está sentindo alguma fraqueza, ou porque você conhece alguém que teve dengue e está sentindo esse mal-estar. E para eu saber que você chegou até aqui, comenta aqui embaixo superação sem limites, para eu saber que você assistiu até aqui esse vídeo e que você se interessou por esse tema. Caso você tenha interesse em mais informações a respeito de fraqueza muscular, principalmente nas pessoas com mais de 60 anos, eu tenho um e-book, eu vou deixar aqui embaixo o link para esse e-book que vai explicar de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem, voltada para o público leigo, voltado para os meus pacientes, que é o que é a fraqueza muscular, como reverter alguns exercícios que você pode fazer na sua casa para estar revertendo. Então já pode obter o e-book clicando no link abaixo. Ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já curte, já compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam saber disso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.